Ao longo dos anos, a humanidade tem se reunido em oração, principalmente em tempos de crise e necessidade. Isso é uma atitude normal, mas a pergunta que fica é, afinal, com quem estamos falando? Será que a oração é apenas uma superstição, um clichê emocional, ou existe um Deus do outro lado dessa conversa? Se existe, será que podemos falar com Ele? Se sim, o que Ele está falando? O que exatamente é a oração? O teólogo John Piper descreve a oração como enviar intencionalmente uma mensagem para Deus. Ele também fala de 3 abordagens principais para a oração, e cada uma delas depende de como você vê Deus. Existe a perspectiva de que Deus está em tudo, e tudo é Deus, incluindo você, eu, o nascer do sol, a baleia jubarte, a planta que nasce no... Bom, acho que você me entendeu. Nessa perspectiva, a oração significa se conectar com a divindade que está ao nosso redor e em nós. Mas o problema é, se somos parte de Deus, a oração é uma via de mão única. Se você sente que Deus existe, mas que Ele está distante e inalcançável, então a oração pode se tornar algo sobre criar novas técnicas ou ter altos níveis de devoção e santidade para que ela chegue aos ouvidos de Deus. Isso faz com que em algum momento a gente desista de tentar. Mas quando você lê a Bíblia cristã, Deus mostra que Ele não é distante ou calado, mas sim um Deus pessoal e acessível, um Criador que se comunica. Na história da criação, vemos que Ele literalmente fala e a partir disso todas as coisas passam a existir, como se fosse o início de uma conversa eterna com sua criação. Ao longo da Bíblia, vemos que Ele fala constantemente com a humanidade. Então, se Deus fala, como nos comunicamos com Ele? Uma parte da conversa entre Deus e a humanidade foi por meio de Jesus, enviado para a Terra como a manifestação humana dele, para que pudesse falar diretamente conosco. A Bíblia literalmente cita Jesus como a palavra de Deus, e quando seus amigos lhe perguntaram sobre como falar com Deus, ele explicou. Jesus disse que a oração é simplesmente falar com Deus de forma sincera. Se algo está na sua mente ou tem uma situação que você não sabe o que fazer, você pode falar com Deus sobre isso. Você não precisa orar em uma igreja ou usar palavras difíceis. Deus te ama e quer que você seja verdadeiro com Ele. Você pode orar em voz alta, você pode orar em silêncio. Ele te ouve em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, como escutamos a Deus? A voz de Deus é descrita na Bíblia como uma voz tranquila e suave. Muitas pessoas conseguem ouvir a Deus ao silenciar o barulho ao seu redor e parar para escutar. Ou também podem ler a Bíblia, que Deus também chama de sua palavra. Quanto mais você fala com alguém, mais conhece essa pessoa. O Deus que se comunica já iniciou a conversa. Se você não fala com Ele há algum tempo, por que você não tenta novamente hoje? Isso pode mudar a sua vida. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus mudar teus pensamentos.